eu preciso de restauração. Ó Senhor Jesus, fala conosco agora, Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele essa palavra, Senhor. Fala conosco. Fala conosco da maneira que cada um possa entender, Senhor. Edifica a nossa fé, Senhor. Transforma a nossa alma, Senhor. Queremos receber o Teu alimento, Senhor. Palavras de vida eterna. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito imundo que queira roubar a palavra do Teu coração. Eu declaro e profetizo que essa palavra vai produzir vida na sua vida, vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Vamos sentar, irmãos. Obrigado, louvor. O apóstolo João, que escreveu a epístola de 1ª, 2ª e 3ª João, João que escreveu o Apocalipse, João que escreveu o Evangelho de João, ele era o mais novo, o mais jovem dos discípulos, foi chamado discípulo amado. Deus não faz distinção de pessoas, Deus ama todos, Jesus ama todos, até Judas Iscariotes, o traidor. Quando veio a Jesus, ele deu o beijo da traição, Jesus disse para ele: amigo, por que você veio, amigo? Então Jesus ama todos. Mas por que João era chamado discípulo amado? Porque o João amava muito Jesus. João estava sempre do lado dele, estava ali sentado do lado, no peito de Jesus. E João, ele escreveu assim no Evangelho: Jesus operou entre nós ainda muitos outros milagres. Se todos os milagres que ele operou fossem registrados, creio eu que nem todos os livros do mundo caberiam. Mas estes que aqui foram registrados, foram para que nós creiamos que ele é o Filho de Deus. E crendo nele, tenhamos vida eterna. Jesus operava milagres e maravilhas simplesmente para mostrar que realmente ele é quem ele dizia que ele era. Ele disse: eu sou filho de Deus. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o meu Pai. Se vocês não creem em mim pelas minhas palavras, creiam ao menos pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. Jesus é o Filho de Deus. Jesus morreu na cruz por nós. Ele próprio disse assim, ele próprio disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio especialmente para dizer a nós que existe vida eterna, e se existe vida eterna, existe morte eterna. A gente não tem consciência disso. Existem muitas doutrinas de outras religiões que falam sobre reencarnação, você já deve ter ouvido sobre isso. Que o homem morre e reencarna, morre e reencarna, morre e reencarna, não é? Tem algumas religiões até que falam que você já pode ter sido uma pedra, ou uma planta, ou um animal. Tem outras religiões que só falam que você já foi gente mesmo, alguém vai falar que você, irmã, já foi um dia Cleópatra, ou coisas assim. Mas a palavra de Deus fala que ao homem está destinado a viver uma só vez, morrer uma só vez e depois disso o juízo final. O homem vive uma só vez aqui na terra, mas o espírito nunca morre. Mas você não reencarna. Haverá uma ressurreição para a vida eterna ou para a morte eterna. Amém? Isso tudo está na palavra de Deus. E Jesus veio para trazer essa revelação. Ele falou: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça,
Ué, mas todos vamos morrer? Sim, ele está falando de morte eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é vida eterna? É o Espírito que nunca morre, o Espírito viver eternamente em paz com Deus. E o que é a morte eterna? É um Espírito que nunca morre, viver eternamente atormentado, sem Deus. Pior ainda, na presença de Satanás. Ah, apóstolo, já vai falar de Satanás? Não, vou falar de Jesus. Mas Jesus quer que você saiba que Satanás existe, o inferno existe. E é terrível. Mas Jesus segue dizendo, ele fala, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu ouço pessoas dizendo, o seu Deus é um Deus mau, o Deus mau que obriga que as pessoas creiam nele, é um Deus que manda as pessoas para o inferno. Não, não manda. Jesus disse, porque Deus enviou o seu Filho, que é Ele próprio, Jesus, ao mundo, não para que condenasse o mundo. Mas Deus fala tanta coisa que não pode, não pode, não pode. Ele é como um pai, na verdade Ele é um pai. Jesus disse, quando você quiser falar com Deus, diga, Pai nosso que está nos céus, Deus quer ser seu pai. E o pai corrige o filho. Você não ia deixar seu filho colocar o dedo na tomada, nem a 220, nem a 110, muito menos a 220, que você sabe o que ia acontecer com seu filho, não é? E o filho vai e repreende o filho, o pai repreende o filho, ai que pai mau. Não, o pai não quer que o filho tome um choque, pode até morrer. Então quando Deus fala na sua palavra, não faça isso filho, isso é pecado, não faça isso, isso vai te trazer problemas, isso vai te levar para a morte. As pessoas estão querendo um Deus bonzinho, entre aspas, que diz que pode fazer tudo, e o final é o inferno. Amém? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí Jesus segue dizendo, quem crê nele, no Filho de Deus, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia. Então Jesus veio para nos salvar. Ele veio, e ele disse assim, eu li João 3, tá bom? Se você quiser o endereço, né? Eu li João 3, 15, 16, 17. Mas eu queria pedir para você agora abrir a sua Bíblia aí, aleluia. Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos 10. O verso 45. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. O Filho do Homem é Jesus, Ele mesmo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, Ele mesmo, veio para dar a sua vida em resgate. Sabe, quando alguém é sequestrado, é horrível, é um dos piores crimes, é um crime hediondo, né? O sequestro é muito maligno. E quando alguém é sequestrado, o que o sequestrador não pede? Ele exige resgate. Aquela vida está presa, está sequestrada e o sequestrador exige um resgate, não é? Jesus disse que Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Você sabe a quem a minha alma pertencia? Ao diabo. E você pode pensar, como esse apóstolo ele é mau, hein? Ele era do diabo. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos nós precisamos da salvação. Todos nós precisamos da salvação. A palavra de Deus fala que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino dos céus. E como é que Deus resgata a nossa vida? É vida por vida, sangue por sangue, não tem preço que pague. Tem um salmo que fala, ainda que um homem fosse riquíssimo e quisesse dar toda a sua fortuna pelo resgate de uma alma, não conseguiria, porque o preço de uma alma é caríssimo. Nem todo do mundo, o dinheiro do mundo compraria uma alma.
O único jeito de nós sermos resgatados do inferno é por uma outra vida, a vida de Jesus. Uma vida sem pecado algum. Eu não poderia resgatar a sua vida, porque eu teria que pagar o preço dos meus pecados mesmo, não teria como pagar os seus, porque eu tenho os meus. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, sem pecado, nunca pecou, Ele resgatou a nossa vida. Assim o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então eu quero fazer para você um convite muito santo. Jesus, Ele quer resgatar a sua vida. Se você quiser, se você deixar, se você quiser que Ele pague o resgate para você. Aleluia! Ele fala, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então algumas pessoas não querem. Mas hoje eu sei que a salvação vai chegar na sua vida. E como eu posso saber que Jesus é Jesus mesmo, que Ele é tão poderoso assim, que Ele é o Filho de Deus mesmo? Como assim? Que história louca é essa? Então Jesus fazia sinais e maravilhas e milagres. E foram tão impactantes, tão verdadeiros, que foram registrados por aqueles discípulos que conviveram com Ele, foram perseguidos e mortos por causa da sua fé, mas não abriram mão. Eles falavam, não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Não existe nenhum outro nome debaixo do céu que nos dê a salvação, a não ser Jesus Cristo. E eles eram perseguidos. Nega a sua fé para você viver. Ele fala, não vou negar, Jesus é real. E Jesus quer ser real na sua vida também. Ah, mas a gente está no século 21, tanta modernidade, telefone sem fio. Mas Jesus continua sendo Jesus e o diabo continua sendo o diabo. O diabo continua matando vidas. No século 21, da paz, tudo colorido, todo mundo é tão educado, as pessoas ainda estão se suicidando. Sem esperança, ainda estão em depressão, não estão? Mas Jesus quer te dar vida e vida eterna, Jesus quer te dar paz. E eu quero ler com você algumas poucas passagens da palavra de Deus para produzir fé no seu coração. Porque para crer em Jesus é preciso fé. Mas se você puder ter um pouquinho de fé hoje, a salvação entra na sua casa, a paz entra no teu coração. Aleluia! Porque aleluia quer dizer, lembra? Aleluia? Louvado seja Deus. Aleluia! É a única palavra que não tem tradução. Aleluia em alemão é aleluia. Aleluia em inglês é aleluia. Aleluia em francês, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Ele vai produzir fé no nosso coração hoje para fazer uma transformação santa, porque Ele disse assim, olha, saibam que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus quer dar vida com abundância para você. A gente conhece algumas pessoas que têm tanto dinheiro, parece que são tão felizes, aí tem o casamento destruído. Aí a gente conhece umas pessoas que parecem tão felizes, viajam tanto, são tão... mas tem uma doença que rouba a paz. A gente conhece alguém que parece que está tão bem, de repente não tem relacionamento com os filhos. Está bem de um lado, está mal do outro. Mas Jesus vem para dar vida, mas vida com abundância. A simplicidade do Senhor. Em paz me deito e logo adormeço, porque o Senhor está comigo. Amém? A paz do Senhor. Então vamos ler aqui, olha, vamos produzir fé no nosso coração, em nome de Jesus. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele, Jesus, de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão o acompanhava. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Ele começou a ficar desesperado, berrava cada vez mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te,
que Ele te chama. Tenha bom ânimo, Ele está te chamando. Eu quero falar para você hoje, tenha bom ânimo. É Jesus que te trouxe aqui. Tenha bom ânimo. Eu sei que muitos aqui estão passando problemas terríveis, porque todos nós temos fases muito difíceis na nossa vida. O problema é que às vezes nas fases boas a gente esquece dele, né? E às vezes nas fases ruins a gente já não tem nem fé para clamar a Ele. Mas tenha de bom ânimo, Jesus está te chamando, Ele trouxe você aqui. Não é por acaso que você está aqui hoje. E falaram para o cego, levanta, levanta, que Ele está te chamando. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ao encontro de Jesus. Cego, tateando, eu vi o som é para lá, não é? Mas sabe, é muito marcante esse fato dele ter largado a sua capa. Naquele tempo, eles não tinham guarda-roupa que nem nós, hein? A gente escolhe, se eu vier 2 domingos com a mesma camisa, alguém vai reparar. Às vezes eu faço isso, né? A calça sendo... Se a gente fizer isso, a gente tem um guarda-roupa, a gente tem roupa de frio, roupa de calor, troca a camisa, etc. Naquela época eles não tinham nada disso. E uma capa era muito preciosa. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele fala, olha, traga a minha capa. Traga a minha capa que ficou lá em Troade. Traga também os pergaminhos para mim. Era a única capa de Paulo, traz a minha capa. E o cego, certamente era a única capa dele, né? A capa que protegia do sol, a noite protegia do frio. Mas quando ele ouviu que Jesus está te chamando, ele largou a capa e saiu correndo. Olha, você sabe que isso é um sinal de fé? Não é? Ele está pensando, eu não vou mais precisar dessa capa. Jesus está aí, esqueceu de tudo, ele saiu correndo, aleluia. Não fala que ele saiu correndo, mas eu imagino que saiu. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Mas tão simples assim. Vai, a tua fé te salvou, pronto, já foi curado. Como assim? É Jesus. É Jesus. A gente estava no culto aqui quarta-feira, agora, numa oração que a gente fez, um irmão veio e falou, olha, eu tinha um nódulo aqui, lembra? Na quarta-feira, tinha um nódulo aqui no peito, se não me engano, há 14 anos, ele falou, ou 12 anos, acabou de ser curado. Ele estava assim, todo arrepiado. Simples assim. Jesus. Esse Jesus que estão ridicularizando, falando que você é bobinho, você é crente, você é alienado. Eu tenho Jesus, eu tenho paz. Amém? Então, esse homem, qual foi a palavra de Jesus para ele? A tua fé te salvou. Aqui a palavra no grego é sozo. Sozo pode ser trazido como cura, como salvação, como plenitude. A tua fé te salvou, a tua fé fez a diferença. Então Jesus está querendo produzir fé hoje aqui no nosso coração. Porque se você tiver fé, algo grande vai acontecer hoje na sua vida e na sua família. Amém? Amém, perdão. Às vezes eu fico falando em línguas, é meio louco isso, né? Olha, agora vamos para Marcos, no capítulo 3. Marcos 3, 21. Marcos 3, 21. E fiz um pequeno estrago aqui, está registrado. Amém. Se eu não escorregar aqui. Será que Jesus tinha essa frescura de ficar bebendo água durante a pregação? Não é que minha garganta está seca mesmo, né? A gente lá no Shekinah, falei sexta, sábado, domingo. Amém. Marcos 3, 21, irmãos. Marcos 3, 21.
Não, não é Marcos 3, perdão. A gente estava em Marcos 10. Perdão, Marcos 11. Marcos 11, perdão. 11, 22. Marcos 11, 22. Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Mais uma vez, tende fé em Deus. Ele fala agora para os discípulos. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, obrigado, Carla, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que pedir lhe será feito. Aleluia! Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, tudo que disser lhe será feito. A fé faz toda a diferença, por isso que andar com Jesus faz diferença, porque quando a gente anda com Jesus, a gente começa a ter fé. Qual é o maior inimigo da fé? É o medo, é a dúvida. É a dúvida. Eu queria achar a passagem de Jairo. Tem algum universitário aí, crente, irmão? Que eu marquei a referência errada. Aqui em Marcos mesmo, quando Jairo pede que Jesus cure a sua filha. Aqui, 5, Marcos 5. Marcos 5. Aleluia. Vamos ver Marcos 5. No capítulo 5, 21, era isso que eu queria, né? Era Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Marcos 5, 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E você sabe que os líderes da sinagoga, os príncipes, os fariseus, eles perseguiam Jesus. Eles não criam que Jesus era o Messias. Mas esse homem, o principal da sinagoga, veio até Jesus e vendo, prostrou-se aos seus pés. Isso era escandaloso. O líder da sinagoga, que perseguia Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Mas por quê? Rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, minha filha está morrendo. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Ele já tinha ouvido falar que Jesus faz coisas impossíveis, assim como o cego tinha ouvido falar. Aleluia! E Jairo então não se importou com a multidão, não se importou com a posição dele de líder da sinagoga. Ele vem e se joga aos pés de Jesus. Por favor, venha, minha filha está morrendo. Impõe as mãos sobre ela e ela vai sarar e ela vai viver. E foi com ele, Jesus foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E aí acontece uma coisa no meio do caminho. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, essa mulher tinha uma hemorragia há 12 anos. Imagino que fosse um câncer uterino, provavelmente, um tumor uterino, né? Um miosarcoma, talvez. E ela sangrava, ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. A palavra não fala, né, que era. E havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ela piorava cada dia, há 12 anos. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na vestimenta de Jesus. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aleluia. Ela conseguiu, por meio da multidão, grande multidão, que apertava Jesus, uma mulher com 12 anos de hemorragia, devia estar muito fraca, com certeza estava anêmica, não existia transfusão de sangue. Conseguiu
pelo meio da multidão, chegar e tocou na veste de Jesus, por trás, e foi curada. Ai, Senhor Deus. E ela sentiu estar curada, e logo Jesus, sabendo que a virtude saíra de si, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Jesus sabia, ele olhava para ver a, não fala para ver quem isso fizera, para ver a que isso fizera, a mulher, a pessoa que havia feito isso. Ele estava olhando, cadê ela? Né? Imagina, ela deve ter tocado nele, foi curada e a multidão já continuou caminhando, ela ficou, né? E Jesus procurando. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Senhor, foi eu te toquei, me desculpa, eu toquei, mas eu fui curada, né? Imagina. E ele disse: filha, olha a mesma palavra, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada desse teu mal. Aleluia. O que fez a diferença na vida do cego Bartimeu? Fé. Ele ouviu falar de Jesus e quando ele viu que tinha uma chance, ele desesperado. O que fez a diferença na mulher? Ela ouviu falar de Jesus e quando soube que ele estava passando ali pela região dela, ela foi até lá. A tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Irmãos, esse mundo aqui está tentando roubar a nossa fé. A Bíblia fala: cuidado com a falsamente chamada ciência. Existe a ciência. Graças a Deus, graças à ciência nós temos um telefone sem fio aqui, ó, um microfone sem fio. Temos também telefone sem fio, graças à ciência. Graças à ciência nós temos avião, mas existe a falsamente chamada ciência também. Durante a época da pandemia, você sabe que a fé de muitos foi roubada? A gente teve até um testemunho agora aqui em cima, de um irmão nosso, né, que ele falou: durante a pandemia, a gente... Teve um outro irmão que também falou comigo, ali no Imersão, falou: olha, apóstolo, antes da pandemia eu comecei a ficar gelado, aí veio a pandemia, aí eu falei: aí você congelou, né, irmão? Aí congelou. Durante a pandemia, a fé de muitos foi roubada, não é? A gente foi impedido de congregar, a gente foi impedido de receber palavra de vida eterna. Claro que você poderia ter feito isso em casa, mas o fato é que... E aí a televisão bombardeando. Morte, 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 intubação, morte, morte, vírus em casa. Não foi? Veio um espírito de pânico, de medo. E a fé de muitos foi roubada. Tanto que quando a gente finalmente pôde voltar a congregar, irmãos, quando a gente pôde voltar a congregar, deixa eu contar uma coisa para você, tinha as regras, não tinha? Um espaçamento de 1,5 metro, 2 metros, não me lembro, a capacidade máxima, não lembro, de 25%, mas aí eu fiz as contas, aleluia, a gente tem um templo que cabe 1.000 pessoas, na verdade, então a gente vai poder receber, se não me engano, era 120, 150 pessoas, amém. Aleluia! Então a gente vai fazer 3 cultos. O primeiro culto que foi permitido depois da pandemia, eu falei com o louvor, eu falei com os irmãos, os líderes, falei: olha, a gente vai ter 3 cultos, a gente divulgou, anunciou, ia ter um culto de manhã, um culto de tarde, um culto de noite. Eu falei: ó, Senhor, abençoe que a gente consiga vaga para todo mundo, porque, aleluia, a igreja vai encher de novo. Sabe o que aconteceu no primeiro culto, depois da pandemia? Eu estava seco para ir para a igreja. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor, vai ter louvor, vai ter comunhão, vai ter unção. O culto da manhã veio meia dúzia de gato pingado, o culto da tarde mais uma meia dúzia e o culto da noite mais uma meia dúzia. A fé foi roubada. Os irmãos ficaram lá em casa. Ou porque já estavam hipnotizados por Netflix, Amazon, sei lá o que mais, ou porque estavam apavorados, com medo.
Jesus quer fazer você voltar a ter fé. Você imagina? Uma coisa que realmente o vírus fazia era perigosíssimo para quem tinha problema de coração ou problema de rim. O meu médico, o cardiologista, falou, não se atreva a pegar Covid. Porque você sabe, né? Eu falei, sei, doutor. Coração infartado, operado, 3 pontos de safena, não se atreva a pegar Covid. Trabalha com 2 máscaras, não sai de casa, fica lá. Eu falei, tá bom, doutor. E a minha esposa só tem um rim. Nem pense em pegar Covid, só tem um rim. Né? Se a gente fosse entrar nessa neura, a gente poderia ter entrado em depressão, poderia ter ficado, né? A gente estava em casa, mas a gente trabalhava, a gente vinha na igreja, a gente usava máscara, que cá entre nós ajudou muita coisa, mas amém, a gente usou. E aí ela pegou Covid. O meu filho pegou Covid, a minha esposa pegou Covid. O vírus está na nossa casa. Está na casa do infartado e da paciente que só tem um rim. O vírus estava lá. Deu positivo. Meu filho e a minha esposa. Claro que, que eu fiz? Saí de casa, né? Nem me aproximei dela mais. Não. A gente orou. E sentiu paz do Senhor, fez o que tinha que fazer. A gente tomou as nossas providências, que eu não vou falar agora, para a nossa transmissão não cair. Ela sarou em 2 dias. 2 dias. Ela já tinha começado a ter sintomas de garganta, de ouvido. Meu filho já tinha perdido o olfato. 2 dias ela sarou. Eu não cheguei a pegar. E a gente continuou louvando a Deus. Porque na casa onde tem fé, tem Jesus, tem poder de Deus, tem paz. Amém? Jesus trouxe você aqui para acender a sua fé de novo. Pedro, não fica olhando para a tempestade, para o vento que se afunda, Pedro. Ei, homem de pequena fé, levanta aí. Tem muitos cristãos que começaram a olhar para as coisas, para as circunstâncias, e aí pararam de congregar, pararam de... Não estou dando indireta, aconteceu com todos nós. De verdade. Até eu comecei a ficar com o coração gelado na época da pandemia, né? A Kátia é testemunha. Eu dei um testemunho lá na imersão que eu não vou contar agora aqui, irmãos. Aquela coisa lá do médico, lá eu não vou contar aqui. Só a gente que sabe. Mas olha, aleluia. Então Jesus fala, tua fé te salvou, mulher. Cego, Timeu, tua fé te salvou. E agora, o que aconteceu com Jairo? Só para a gente terminar. E o Jairo, e o líder da sinagoga? Ele estava com pressa, de repente parou, aconteceu tudo aquilo, Jesus está curando a mulher, e o Jairo preocupado que ele tem que chegar na casa dele, que a filha está morrendo. E nisso, verso 35, estando Jesus ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, e disseram a ele, a tua filha está morta. Para quem incomodas ainda o mestre? Já morreu, não adianta mais. Nem incomode o mestre. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, mas crê somente. Não temas, crê somente. Olha o cuidado de Jesus, ele está aqui ainda conversando com a mulher, abençoando, vai, a tua fé te salvou, fica em paz, foi curada desse teu mal. Eu vi o que vieram falar para o Jairo, Jairo, não tema, continua crendo. Você veio até mim porque você creu que eu podia ajudar, né? Continua crendo, não tenha medo. Mas agora ela morreu, Jairo. Você está falando com o Filho do Deus Altíssimo, não é? Está aqui meu cartão, não podia dizer assim. Não tema, crê, calma. E não permitiu que alguém o seguisse. Agora o negócio ficou mais sério. A multidão estava indo, Jesus estava deixando todo mundo ir, mas agora a situação ficou muito séria, não é? A menina já está morta. Então Jesus falou, agora ninguém me segue. Olha a autoridade.
uma multidão. Não precisou de cordão policial, não. Jesus falou, agora ninguém me segue mais. Pedro, Tiago, João, Jairo, vem comigo, o resto fica aí. Amém? Porque tem certas situações que precisa de um ambiente de fé. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito, pranteavam, e entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá cumi, que traduzido quer dizer, a menina, a ti te digo, levanta-te, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos de idade. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Jesus é muito bonzinho. Ainda se lembrou que a menina não comia há muitos dias, né? Provavelmente, né? Ela morreu, deve ter morrido vários dias, né? Doente, já não comia. Aí Jesus, deem comida para ela. Olha que carinho, né? Que cuidado. Mas o que foi necessário? Jairo, não tema, crê somente. Sabe o que Jesus quer falar para mim e para você hoje? Não tema, creia. Ah, mas Senhor, a situação, mas o meu casamento, mas a minha família, mas o laudo médico, Senhor, mas as minhas finanças. Não tema, crê somente. Aleluia. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e assim se fará. Se você não duvidar no seu coração, assim se fará. Então, por que Jesus fez tantos sinais como esses? Primeiro, para que a gente creia que Ele é o Filho de Deus, que Ele realmente morreu e ressuscitou no terceiro dia, Ele está vivo, Ele foi visto por todos esses discípulos depois da ressurreição, e a coisa mais importante que Jesus quer dar para nós aqui hoje é vida eterna. Vida eterna. O resto vem no pacote. Cura, libertação, paz, isso vem no pacote, mas o mais importante é a vida eterna. Só que para isso ele tem que produzir fé no nosso coração. Amém? A nossa geração tem uma grande bênção, uma grande virtude, que nós temos a Bíblia. Nessa época eles nem tinham a Bíblia. A Bíblia estava sendo escrita, né? Eles não tinham. Nós temos a Bíblia, olha que grande virtude que nós temos. Mas, por outro lado, nós temos também um grande problema. Nós temos a internet, que fica bombardeando você com um monte de porcaria, roubando a sua fé. Vocês acreditam? É que a gente está no Brasil, a gente às vezes está um pouco fora das notícias mundiais, mas aconteceu um festival de música chamado Eurovision. Todo ano acontece. E esse ano foi na Suécia. E nesse festival de música que aconteceu agora, semana passada, a maioria das músicas foram totalmente satânicas, diabólicas, rituais satânicos. Se alguém depois quiser ver, Eurovision 2024. E teve uma apresentação da Irlanda que tinha um ritual mesmo satânico. Filmado para o mundo. Um pentagrama com um círculo em volta, com velas, o olho que tudo vê no meio. A cantora, ela estava caracterizada de bruxa, no festival de música, para os jovens verem. E ela tira um demônio. Isso é uma música. E começa a fazer coisas abomináveis, a bruxa com o demônio. Normal. O príncipe desse mundo está tentando roubar a nossa fé,
trazendo outros conceitos, outras virtudes, destruindo família. Mas Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Jesus veio para te trazer paz. Ele falou, a minha paz eu te dou, não como o mundo a dá, a minha paz eu te dou. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos deixar Jesus fazer uma diferença aqui hoje? Aleluia! Tende fé em Deus, Jesus falou. Tua fé te salvou. Aleluia! Será que o ministério de louvor pode vir rapidinho aqui, irmãos? Por favor. Aleluia! Pai, eu coloco essa palavra agora que foi pregada diante do Senhor e eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor opere nos nossos corações. Alguém pode apagar as luzes, por favor? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu vou convidar você a fechar por um momento os seus olhos. Medita nessa palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todos que crerem nele não pereçam, mas tenham vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. O Filho de Deus veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, Jesus quer resgatar você hoje. Aqueles pensamentos de morte que você tem, de depressão, aquela tristeza profunda, às vezes você não encontra a razão dessa tristeza. Jesus quer te dar paz. Jesus quer cuidar de você. Mas para isso Ele precisa comprar a sua vida. Todos nós pertencíamos ao império das trevas e nem sabíamos disso. Jesus veio para contar isso para nós. Mas a boa notícia, isso quer dizer evangelho, evangelios quer dizer boas novas, boas notícias. A boa notícia é que Jesus morreu por você na cruz. E com a vida dele, com o sangue dele, ele comprou a sua vida. Se você quiser, se você aceitar esse resgate, se você quiser ser resgatado por Jesus, Ele te resgata hoje, agora, essa noite. O preço já foi pago na cruz. O preço já foi pago. Você só tem que aceitar. Lembra que Ele falou? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas todo aquele que crê no Filho de Deus é salvo. Na hora, é um milagre. Como aquela cura do cego instantânea. Como aquela cura da hemorragia instantânea. A salvação é instantânea. Se você clamar o nome de Jesus, se você entregar a tua vida para Ele, você é salvo instantaneamente. Aleluia. Assim eu quero fazer essa oração por você, meu irmão. Essa oração que certamente vai mudar a história da sua vida, como ela mudou a minha história. Se você quiser entregar a sua vida agora para Jesus, a gente vai fazer uma oração, tá bom? Porque é uma oração que a gente faz. A palavra de Deus diz assim, se você com a tua boca confessar que Jesus é o teu Senhor, você será salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça de Deus. Então eu quero convidar você, levanta a sua mão, se você nunca fez uma oração específica, voluntária, entregando a vida para Jesus. Levanta a sua mão, deixa eu orar com você, eu quero orar por você. Amém? Talvez você nem saiba, mas como é que é essa oração? Eu quero orar com você. Amém, irmão? Deus te abençoe. Se você quer receber Jesus como teu Senhor e teu Salvador, não tenha vergonha. A grande maioria de nós já fizemos isso. Essa oração mudou minha vida. Levanta a sua mão, você quer entregar a vida para Jesus? Você pode pensar, mas eu creio. A Bíblia fala que até os demônios creem e tremem. Não basta crer, tem que entregar a vida para Ele. Amém, irmão? Deus te abençoe, Deus te abençoe. A gente vai orar junto, tá bom? Eu quero orar com você. Um dia, quando eu tinha 20 anos de idade, um homem de Deus orou por mim. E hoje eu quero orar por você. Vamos orar? Eu vou pedir para você, vem até aqui na frente para a gente fazer uma oração. Vem até aqui, por favor, sai do seu lugar. Se tiver alguém com ele, acompanha. Se o seu coração está aquecendo, batendo mais rápido, é o Espírito Santo que está tocando em você. Hoje é a noite de salvação, vem até aqui.
Se você também quer se reconciliar com Jesus, vem até aqui. Amém. Irmãos, mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus Cristo? Vem até aqui. Se você quer se reconciliar, vem até aqui. A gente vai fazer uma oração, amém? Você vai aceitar Jesus como primeira vez? Vai reconciliar? Você vai se reconciliar? Olha que bênção. Vocês três são homens, são maduros, né? Eu vou orar no microfone, mas é entre nós. Eu vou pedir para você repetir comigo essa oração, tá bom? É uma oração de reconciliação, né? É como o filho pródigo. Vocês conhecem a passagem, né? Aquele filho que voltou e fala: meu Deus, será que meu pai vai me receber de volta? E quando ele chega, o pai corre na direção dele, né? Jesus estava esperando as voltas de vocês. Feche os seus olhos, tá? Peço que você repita comigo assim: Senhor Deus, eu te peço perdão pelo meu afastamento. Jesus, eu te peço perdão pela dureza do meu coração. Perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo. Eu reafirmo que Jesus Cristo é o meu Senhor. É o meu Salvador. E eu confirmo mais uma vez que a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pelos meus irmãos, Senhor. Estão aqui 3 varões de guerra, Senhor. Eu peço que o Senhor confirme, Pai, que o nome dos teus filhinhos está escrito no livro da vida. Eu repreendo em nome de Jesus, irmãos, o acusador que vinha te acusando dia e noite, vinha roubando a tua paz, Irmão, recebe de volta as tuas vestes reais, tuas vestes de filho de Deus. Recebe de volta a tua unção. O Senhor coloca de novo no teu dedo o anel de autoridade. O conhecimento que você já tem da palavra de Deus. Deus te fala: filho, volta a ler a palavra. Volta a se alimentar. Guarda o teu bom tesouro. Volta a se alimentar da palavra de Deus. Que a bênção te acompanhe. Que ainda essa noite você durma em paz. Em paz. Que a bênção do Senhor te acompanhe e se estenda para os teus também, para a tua família, em nome de Jesus Cristo. O irmão, recebe de volta em nome de Jesus Cristo a tua autoridade, o Espírito Santo que habita em você. Oh Senhor, eu peço que o Senhor dê ordem aos teus anjos para guardar e proteger o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor restaure agora os teus planos, os teus planos.
Oh, irmão, recebe de volta em nome de Jesus a alegria da salvação. O teu nome está escrito no livro da vida. Você pertence aos filhos de Deus. Eu quero profetizar agora em nome de Jesus Cristo, para cada dia de vergonha que você teve, que o Senhor te dê dupla honra, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Você chegou a fazer a oração? Você vai aceitar Jesus ou vai reconciliar? Reconciliar? Hoje é noite de reconciliação. Você repete comigo. Eu reafirmo que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Amém. Cubra agora a tua filhinha com sangue. Jesus, amém, aleluia. Irmãos queridos, vocês são muito bem-vindos na família. A gente queria dar um livro para vocês, tá, de presente, se vocês puderem, quiserem, depois quando sair ali, logo na saída, eles estão aqui, glória, então já vão te dar, e bem-vindos. Jesus está mudando a sua história, amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe, bem-vindos. Shalom. Os aniversários estão na projeção, João. Glória a Deus. Podia cantar uma música alegre. Eu sou grato. Por tudo que tenho, tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho ira, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao mirar
a salvação. Aleluia. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará Continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia. Mas Jesus não esqueceu de você. A gente estava aqui no mais importante, né, que é a salvação, a reconciliação. Aí Jesus fala: Jairo, calma. Agora é você, né? Calma, Jairo, continua crendo. Eu quero orar por você agora. Eu não. Jesus em mim quer orar por você. Você tem as suas lutas, os seus problemas, as suas dores, né? Você tem Jesus. Aleluia. Mas eu quero fazer uma oração para você agora. Você pode apagar um pouco a luz? Não é necessário apagar a luz para orar, né? Mas é que a gente às vezes é tímido, que nem eu. E então, com a luz apagada, você pode se concentrar mais. É hora de você agora juntar toda a fé que você tem de novo. A tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Não tema, crê somente. Jesus não vai deixar você voltar para casa com essa dor no seu coração, com esse peso, com esse problema que você estava. Amém? Eu quero orar com você, eu quero orar por você, em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu. Jesus prometeu, se 2 aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa, será feita por meu Pai que está nos céus. Jesus prometeu, se você pedir alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus prometeu, creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Jesus prometeu, Ele falou que Ele levou na cruz as nossas enfermidades, as nossas dores e as nossas maldições. Ele prometeu e Ele cumpre. Então Ele quer tocar na sua vida hoje. Feche os seus olhos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, Senhor, que essa palavra que foi semeada para produzir fé nos nossos corações, que essa palavra agora germine, Senhor, germine e dê fruto. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito atormentador que vem roubando a tua paz, que vem roubando a tua fé, todo espírito imundo que vem endurecendo o teu coração, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Espírito mundano, secular, sai agora em nome de Jesus Cristo. A tua vida pertence a Jesus. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Por isso eu ordeno, o espírito imundo, sai agora dessa mente. Sai em nome de Jesus. E em nome de Jesus Cristo eu te digo, receba agora paz. Receba de volta a tua fé. Em nome de Jesus, eu profetizo que a alegria do Senhor será a tua força a partir de agora. Aprenda a não olhar para as circunstâncias, mas olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, que está agora mesmo à direita de Deus, intercedendo por você. Recebe paz, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que parece loucura, mas eu não estou preocupado com a loucura. Eu quero ser como o cego Bartimeu. Eu quero sair correndo em direção a Jesus. Eu quebro agora todas as cadeias que te prenderam até agora. Quebra em nome de Jesus. Todo feitiço que foi feito contra a tua vida, saia em nome de Jesus. Todo espírito imundo, eu profetizo e peço que os anjos de Deus estejam agora mesmo entrando lá na sua casa. Que quando você chegar em casa, você encontre um ambiente celestial, porque a tua casa é a embaixada do céu na terra, porque quem mora lá são os filhos de Deus. Haja paz na tua casa, haja paz na tua vida.
Você é luz do mundo, recebe de volta a tua esperança, recebe de volta a tua alegria agora, em nome de Jesus. Saiba que se você levantar a tua mão santa e orar em nome de Jesus Cristo, até o monte vai sair da sua vida. Por isso eu declaro que hoje a resposta da tua oração chegou, não por mim, mas por Jesus Cristo, que te ama, que ouviu a tua oração, ouviu o teu clamor. Aleluia. Agora faça o que tem que ser feito, tenha coragem, tome as posições, mas coloca Jesus em primeiro lugar. Recebe a tua bênção em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, assim seja, aleluia. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Nada melhor do que ser filho de Deus. Nada melhor do que poder chamar o Todo-Poderoso de Pai. Amém? Deus te abençoe. O Senhor eterno te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Yaer Adonai panav elecha veichuneka. Yasa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Shalom, povo de Deus. Abençoa teu irmão, amém? Abençoa com a paz do Senhor.